Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 4. E o nosso tema é a função social dos sacerdotes. Nós vamos ver, meus irmãos, como era a função do sacerdote no Antigo Testamento, na ordem levítica. Como era a função do sacerdote. Nosso textuário que está em Lucas capítulo 5, versículo 14, diz assim: E Jesus ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para que ele sirva de testemunho. Para que ele sirva de testemunho. Ou seja, Jesus disse: olha, vai lá e mostra para o sacerdote, para que você possa, vamos dizer assim, ter um certo reconhecimento. Claro, Jesus não precisava disso, mas Jesus Cristo que cumpria. Jesus veio para cumprir a lei. E a nossa verdade prática: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo de Deus. Irmãos, então, o sumo sacerdote ou sacerdote hoje, claro, tem uma diferença entre sumo sacerdote e sacerdote. Mas hoje, nós vemos que o pastor, ele é o sacerdote. Você e eu, homem da casa, você também é sacerdote na sua casa. Então, não é só apenas para o pastor na igreja, não é apenas para, vamos dizer assim, para conduzir o culto, para dirigir o culto, mas sim para saber o que está acontecendo. A mesma coisa o homem, não é apenas para ele ganhar um dinheiro, chegar em casa e não saber o que está acontecendo. Tem que saber, tem que cuidar. A nossa leitura bíblica em classe, que está em Levítico, capítulo 13, versículo 11 ao 6, diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: O homem, quando na pele de sua carne houver inchação ou pústula ou embola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, o sacerdote. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra, o sacerdote vendo o declarará imundo. Mas se a empola na pele de sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Ou seja, vai ficar afastado. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo após Temaé e levará as suas vestes e será limpo. Ou seja, isso era a cura da lepra. Era uma questão de verificar a lepra. A lepra era uma doença contagiosa que deixava a pessoa desfigurada e matava a pessoa. Então, para não ter esse contágio, as pessoas ficavam afastadas. E sempre estava ali para ver se de alguma forma poderia ser curada. Essa pessoa, claro, Deus Todo-Poderoso curava. Então, o sacerdote ia de tempos em tempos examinando, deixando afastado, examinando e deixando afastado. Isso é uma função do sacerdote, examinar, ou seja, ele não apenas só administrava, mas ele tinha outras funções, né? Além disso, de cuidar do povo, de cuidar da saúde do povo, de cuidar para que o povo não viesse a ser contaminado por essa doença. A nossa introdução: além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes tinham ainda como função inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar-lhe as moradias e regular-lhe a vida social e jurídica. Nesse sentido, eles podem ser vistos também como médicos, sanitaristas e juízes. Todavia, sua função mais importante era conduzir o povo na lei de Deus, a fim de torná-lo propício ao Senhor, que exige de cada um de seus filhos santidade, pureza e distinção. Vejamos, pois, como os sacerdotes levaram os israelitas a ser o povo mais ordeiro, distinto e saudável de seu tempo. Ou seja, o sacerdote não tinha só apenas a função de dirigir o culto, dirigir a liturgia, mas sim de inspecionar o povo, de cuidar do povo, de cuidar da saúde, até que fala até da questão sanitária do povo no dia a dia. O nosso tópico 1, funções clínicas. Libertos do Egito, os israelitas corriam o risco de transmitir à próxima geração enfermidades como a lepra. Então, meus irmãos, eles tinham que tomar esse cuidado. Eles saíram do Egito, claro, um lugar muito difícil, tinha várias doenças, era muito precária os lugares onde muitos daqueles hebreus estavam acomodados. E acomodados que eu digo, meus irmãos, colocados, moravam.
Então nós vemos aqui que com certeza tinha muitos problemas, a questão sanitária, que os lugares no nosso país onde não existe, meus irmãos, onde não existe saneamento básico, né, canalização dos córregos, há uma transmissão de doença muito grande, né, e nós vemos que poucos lugares, muitos lugares falta saneamento básico. Aqui onde a gente vive, em São Paulo, tem essa possibilidade, difícil lugar que não tenha saneamento básico, mas tem muitos lugares ainda no Brasil que não tem esse tipo vamos dizer assim, de coisa que é para o povo, né? É uma obrigação do Estado conceder ao povo, já que o povo paga seus impostos, já que o povo contribui. E aí tem este problema. Então por isso tem muitas doenças. Então aqui, de uma certa forma, o sacerdote ele cuidava disso. E ele estava tendo cuidado de essa doença do Egito, que assim, era do Egito, fosse transmitida para as demais gerações. Claro que muitas pessoas tiveram lepra, nós vemos algumas pessoas, até Jesus curando, né, acerca dessa doença, porém a gente também vê que foi um cuidado do Senhor para que essa doença não fosse transmitida de geração para geração de uma forma mais terrível, mas havia o cuidado sim acerca disso. Tópico 1, parte 1, a inspeção da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era a doença que causava mais repulsa devido ao seu aspecto e contágio. Irmãos, depois vai dizer mais à frente da lição que a lepra é a hanseníase, né, que hoje a cura, há tratamento. Naquela época não existia, mas as pessoas tinham muita repulsa com isso. É claro, naquela época também não existia todas essas doenças que nós temos hoje, mas a lepra era uma doença temida, era uma doença terrível, que, como eu já disse, desfigurava as pessoas. E era o contágio, existia o contágio. E aí existia um cuidado muito grande para que a pessoa que estivesse com lepra não se misturava com as outras, para que não viesse se propagar a doença. E quem tinha que averiguar isso, inspecionar isso, era o sacerdote. Inspeção clínica. Em sua peregrinação à Terra Prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas. Era um luxo restrito aos egípcios. Então eles não tinham esse luxo, eles não tinham essa possibilidade. Mas Deus, o Senhor deu graça a muitos homens ali para que viessem ter um entendimento ou discernimento acerca da lepra, acerca de algumas doenças. Como a gente vê nossos avós, as pessoas antigamente não têm formação acadêmica em medicina, nunca fizeram uma faculdade, porém às vezes faz um remédio caseiro, cura, consegue discernir uma doença ou outra. Claro, às vezes tem certas coisas caseiras, assim, alguns certos equívocos, mas uma grande maioria das vezes acaba acertando. E até as pessoas antigamente levavam nos curandeiros. Mas você é crente, irmão? Mas as pessoas levavam, meus irmãos. As pessoas antigamente tinham esse tipo de prática. Com certeza, você que é do Nordeste, você que está acompanhando nosso canal, que é do Nordeste, que está vendo esse vídeo, que é do Nordeste, com certeza você vai lembrar que eu também, minha mãe de ser crente, também já me levou em curandeira, então, de benzedeira. Então, as pessoas, o que eu quero dizer é que as pessoas de antigamente, mesmo que não tinham formação, conseguiam discernir e conseguia de uma certa forma trazer alguma erva, alguma coisa para curar essas pessoas. Mas aqui, como não existia médico, como existia todo um amparo clínico para que pudesse ter e saber quando a pessoa estava com esse tipo de doença, Deus deu a capacidade para o sacerdote para ele discernir. Então dessa forma eles conseguiam saber se essas pessoas tinham essas doenças. O 3. A limitação dos sacerdotes. Cabia aos sacerdotes inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva que curativa. Então, é aquilo que nós estamos falando. Deus fez com que eles tivessem essa capacidade para quê? Para que vieram prevenir, para que eles houvesse uma prevenção acerca dessa doença, né? Para prevenir a propagação dessa doença. 2. Funções sanitaristas. Devido aos povos que habitavam em Canaã, tornou-se doentia e contagiosa até suas casas e vestes eram tomadas por uma espécie de lepra. Para preservar a saúde dos hebreus, Deus instruiu os sacerdotes a atuarem também como sanitaristas. Irmãos, as pessoas não tinham uma possibilidade de ter várias roupas como nós temos hoje, então tinha uma roupa só. Então sempre estavam com a mesma roupa. Mas aqui também, eles tinham essa capacidade de atuar como pessoas sanitaristas, pessoas que investigavam questões básicas de saúde do povo. E aqui no 1, a função sanitarista do sacerdote, o sanitarista é um especialista em saúde pública, ou seja, saúde calamidade, que às vezes você vê que muitas pessoas às vezes vão em certos lugares afastados,
para ver se as crianças têm uma certa... estão se alimentando direito, estão com problemas de saúde, e ali rapidinho elas já sabem, eles já têm essa experiência. Então, aqui eles tinham essa função de prevenir certas coisas, deviam prevenir algumas situações ali no momento. O 2 aqui, a lepra na casa. A lepra numa casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes e avermelhadas que via de regra pareciam mais fundas que a superfície das paredes. Então eles tinham esse discernimento. Quando vinha alguma mancha, qualquer coisa assim, já tinham discernimento que se era lepra ou não. Então já tinha essa questão aí, já conseguiam saber, porque estavam sempre em constante inspeção, estavam sempre vendo, averiguando, correndo atrás, para quê? Para que pudesse cuidar do povo, né? Sempre vendo se tinha alguém que tivesse esse tipo de doença, para que o povo pudesse prevenir o povo acerca dessa doença, para que não viesse se propagar essa doença. E aqui no 3, a lepra nas vestes, as vestes também estavam sujeitas à lepra. Nestes casos específicos, tratavam-se de mofos e fungos igualmente nocivos à saúde. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote. Se a praga se mostrasse resistente, o vestuário deveria ser queimado, a fim de se evitar a propagação de doenças. Primeiro tentava lavar, se não desse certo, era queimar. Daí a pessoa tinha que fazer outra roupa, porque era muito restrito, era muito difícil a pessoa ter mais de uma veste. 3. Funções jurídicas. O livro de Levítico apresenta várias disposições jurídicas a fim de proteger a família, a propriedade privada e principalmente a vida humana. Nesse sentido, o sacerdote atuava também como juiz. Proteção familiar. Com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, o Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe aos israelitas o sacrifício infantil, relações incestuosas, o abuso sexual doméstico, a exposição das filhas à prostituição, a homossexualidade e a bestialidade. Então, meus irmãos, tudo isso que Deus fez foi para proteger o povo. Tudo isso que, mas como que Deus vai jogar alguém que está com lepra? Assim, como é que lei é essa? Mas isso é para prevenir o povo, né? E também essa questão jurídica da proteção da família é para prevenir a família. A lei que Deus cria não é para nos prejudicar, mas sim para nos ajudar, para nos abençoar. É isso que nós temos que entender. A lei que Deus faz é para nos abençoar. Nunca vai ser para nos prejudicar. Se Deus manda a gente ir em determinado lugar, não fazer determinada coisa, não é porque Ele é um Deus mau, não é porque Ele não restringir o nosso livre-arbítrio e a nossa liberdade, não. Ele faz tudo isso para quê? Para nos prevenir, para nos ajudar, para nos abençoar. E aqui o sacerdote aqui, ele devia ter essas funções de restringir, de fazer a vontade de Deus para que viesse prevenir, para que viesse abençoar o povo, para que viesse guardar o povo. E quando o sacerdote, até no tópico 1 e 2, como nós falamos, até acerca da questão sanitária, que o sacerdote ele via, esse era cuidado com o povo. E nós estamos precisando hoje que os pastores, os líderes, venham ter cuidado com o povo, não venham ter medo de inspecionar o que está acontecendo. Não é cuidar da vida de ninguém, mas sim saber o que está acontecendo para poder o quê? Prevenir os outros, para que essa questão não venha contagiar os outros, essa doença não venha contagiar outras pessoas. Porque às vezes as pessoas ficam com medo de falar, vou falar, pode se tornar pessoal. E aqui mais pessoal do que isso, quando Deus deu o direito para eles, mais pessoal do que isso. Mas isso é uma questão sanitária. E as questões morais? Nós não podemos falar nas questões morais? Então, meus irmãos, o pastor, alguém que está na frente, ele tem que cuidar das pessoas, ele tem que zelar pela família, zelar pelo povo que Deus colocou na mão dele. E aqui, quando a gente fala das funções jurídicas, o sacerdote tinha isso. Para quê? Para poder cuidar do povo, para poder restringir, para que outras situações terríveis, questões terríveis não viessem entrar no meio do povo. Proteção da propriedade privada. A propriedade privada em Israel era sagrada, uma dádiva de Deus ao seu povo. Por esse motivo, os israelitas deveriam tratar suas casas e campos de maneira amorosa e responsável. Então tudo tinha uma para que o cidadão pudesse ter um amparo da sociedade. Qual que é a sociedade? A sociedade israelita, a sociedade hebreia. Devia ter um amparo da sociedade. Então por isso que Deus cria leis para que o cidadão pudesse ter deveres e também direitos. Ele tem que ter deveres e também ter direitos. Então nós vemos aqui que Deus cria isso para quê? Abençoar o povo. E o 3,
proteção da vida. Também cabia ao sacerdote inspecionar a edificação das casas, a criação de animais, a preservação da mulher grávida e do filho que ela trazia no ventre. Enfim, a vida nas escrituras sagrada, a vida nas escrituras é sagrada, um dom do Criador de todas as coisas. Então Deus, ele faz isso, não matarás, aqui vai dizer, não matarás, menciona algumas coisas aqui para poder prevenir, para poder guardar o povo, para poder guardar a família. Esse sempre foi, nós vemos nas leis, aquilo que Deus cria, aquilo que Deus faz o quê? Para poder abençoar o povo, guardar esse povo, abençoar esse povo, que esse povo pudesse ser guardado, pudesse estar na presença de Deus, para quê? Para que eles viessem a ser abençoados. A bênção é revestida no benefício deles mesmos, no nosso benefício ela é revertida no nosso próprio benefício. E aqui na nossa conclusão, diz assim: a aliança do Senhor com a tribo de Levi era firme e bem conhecida de todo Israel. Eis porque seus descendentes deveriam ser mais alto referencial da nação no que tange a palavra de Deus. A instrução é a administração da justiça. Se o Senhor exigiu excelência e correção dos levitas no Antigo Testamento, como devemos nós agir no âmbito do no Testamento Novo? Que o nosso culto seja marcado pelo amor a Deus e ao próximo. Sejamos, pois, um fiel referência em todas as coisas. Então, cabe a nós sermos exemplos e referências, estarmos na presença de Deus. Inspecionar você, irmão, você, minha irmã, você é sacerdote na sua casa, você tem que inspecionar o que está acontecendo, você precisa saber o que está acontecendo dentro da sua casa. O pastor ele precisa inspecionar, não fofoca, não para jogar na cara, não. É para poder prevenir o povo para que não venha cair em cilada. O pastor cuida das suas ovelhas. O chefe de família cuida da sua família, do ministério que Deus colocou na sua vida. E que nós possamos fazer a vontade de Deus e colocarmos ela em prática todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz.